Iniciou-se uma banda, né, lá onde eu morava, e eu queria ver todos os instrumentos, queria pegar a tuba. O professor lá, o professor Evanilson, falou assim: o que você quer? Eu quero tuba. Aí ele olhou assim, só pro trombone. Eu soprei assim, aí ele falou assim: bom, você vai tocar trombone então. Tá bom, é isso que os amigos iam entrar na banda, ia ficar só eu, tipo, de fora assim, né? Tá bom, vou pegar o trombone. Aí fui pro trombone. E daí quando eu peguei, eu já fui assim, né, já ficava estudando em casa muito assim, e foi super bom assim, porque mudou minha vida assim. Enfim, a gente, adolescente de periferia assim, é aquela idade assim, foi aquela idade que foi isso que colocou no eixo. Teve muito esse papel assim, sabe? Beleza? Tudo bem? Tudo certo, opa. Aceito. O Fernando eu conheci, enfim, através de amigos em comum. Rolou uma identificação assim, né, depois no bloco, né, o Luinão, enfim, a gente teve uma aproximação. Malungos, né? Que fazem arte, né? Principalmente arte de identidade negra, né? E a gente se conheceu na ocupação da FUNAT, conversamos e tal, já estava começando a montar o bloco Afroafirmativo em Luinã. E a gente sempre conversando das referências, das histórias, né? Dos cordões, porque o bloco tem como elemento as escolas de samba e antes das escolas de samba os cordões. E tinha os metais nos cordões e tal, a gente queria muito resgatar isso. E aí virou primeiro uma conversa, passou um ano, no ano seguinte a gente já começou a armar esses encontros de batucadas, né, e sopros, né. O meu trabalho, ele tá muito relacionado à batucada, né, essa herança que carrego, né, e que é tão presente na nossa cultura, e por isso mesmo a gente costuma fazer o show com bateria e 3 percussões. Por motivos do momento que estamos vivendo, adaptamos, mas sem perder a característica. E também a questão do violão e do cavaquinho, né? Com baixo, tem esse som médio grave assim. Alan, você não falou do Paulo Moura, mas eu penso muito no Paulo Moura naquele momento em que ele fez uns discos de gafieira. Você sabe de que discos eu estou falando, claro? Eu sei. Paulo Moura, ele é uma das minhas 3 maiores influências da vida. De pensar a música e como expressar a música, né? E como pegar diversos elementos musicais diferentes e colocar numa mesma vertente ali. Então, na semana de eu gravar o disco, eu ouvi o Confusão Urbana, Suburbana e Rural e o Misturimanda e Sem Sentimentos, que são discos da minha vida, assim. Eu vejo muito Paulo Moura, né, esse retorno do choro e da música instrumental com batucada, com diversos elementos, né? E essa formação tem muito dele, né? Essa formação tem muito dele. Uma mesa de DJ. O título já diz muito, que é Confusão Urbana, Suburbana e Rural, né? Então essa capa aqui do Elifas Andreato aqui mostra, né, o casal dançando. A gente tem Mestre Pixinguinha aqui com os 8 batutas aqui. E daí traz um pouco assim do que eu penso como música instrumental. Uma vez me perguntaram assim: mas como você quer conversar, passar uma mensagem mesmo fazendo música instrumental, sabe? Uma coisa que eu até busquei colocar no Malungos, assim, né? Pô, se uma criança lê Cais do Valongo, vai no YouTube Cais do Valongo, aí vai ver o que é Cais do Valongo, né? E daí ela vai se deparar com a história, né? Então eu acho que a música instrumental, ela traz isso, ela trabalha com essas sensações e ela não te mostra muito explícito o caminho das pedras, assim. Então eu tento sempre, no título, fazer esse contraponto, assim. Com as cordas, a batucada, né? Vai entrar a cuíca, a primeira música do meu disco chama Choro pro Moura, né? Que é justamente homenagem ao Paulo Moura. E foi a primeira música que eu fiz na minha vida,
né, que fiz no dia que ele faleceu. Então eu devo a ele a chama de tipo, né, vou fazer uma música porque o cara... Então eu devo isso muito a ele. E eu vejo ele assim, junto com o Raul de Barros, que eles trazem para o choro essa volta assim do choro como festa, né? Então o choro na década de 60 estava caminhando muito para o lado camerístico, que é uma vertente importante, tem que ter, mas quando você vai falar, você vê as entrevistas do Pixinguinha, choro é festa, é a festa da penha. Então eu acho que o Paulo Moura ele devolve isso, essa geração do Paulo Moura, né? O Raul de Barros, né, nessa década de 70 também traz isso, o lance da festa da batucada, né, a gafieira suburbana, o choro como entretenimento, né, o choro como entretenimento, como figura de cultura, né, do povo que é dono dela. O bloco, ele, para além dos elementos artístico-culturais, ele traz um legado de ancestralidade por conta de ser um bloco dedicado ao orixá Exu, sendo esse orixá que está no caminho meio da minha família há anos. Tem um lance assim da cena de blocos, né, na cidade de São Paulo, ter sofrido um embranquecimento muito grande, assim, né, advindo das baterias universitárias, né, que a universidade já é um ambiente, né, de predominância de pessoas brancas. Então eu e vários outros amigos assim que tocamos em bloco há vários anos, nós sempre falamos sobre isso, né? Putz, um bloco, enfim, com temáticas nossas, abordando as nossas questões. Então eu já tinha ido eu fui num desfile, o bloco já estava desfilando, mas sem os sopros, né? Sem a ala de sopros. Então é isso, chamamos para os amigos, vamos, todo mundo que eu ligava, bora, explicava assim, começava a falar do bloco, os caras, tamo junto, vamos lá. Acho que os sopros a gente tem uma formação assim acadêmica, de conservatório, que ela é muito distante, né, desse universo dos tambores. Então eu acho que isso foi muito bom assim para todo mundo dos sopros, todo mundo fala sempre muito isso assim, né? Eu estudei em escolas também, em faculdade, e a mesma questão, né? Na minha turma de faculdade, a foto de formatura, eu sou o único negro da turma. E isso falando-se dos alunos, né? Dos professores, então você olha as suas referências, né, como negro, você lê, a sua família, tudo, e daí quando você se depara, né, com uma instituição de ensino, é muito distante de tudo da sua vida, de todas as suas referências. Então, foi um desejo de todos, né, de reaproximar isso. Então, todo mundo que eu liguei, o pessoal, vamos. O Alan Badia representa uma linhagem muito nobre da música mundial, que é o trombone. Ele com certeza é considerado o sucessor de uma linhagem nobre. Eu falo de Raul de Souza, eu falo de Zé da Velha, eu falo de Moacir Santos como arranjador. São ícones, são baluartes da nossa música brasileira, e o Alan tem um lugar muito especial. Ele contribui diretamente para a expansão da pesquisa do que é a cultura preta desde os primórdios dessa construção da música moderna brasileira. Malungos, né, vem do Kikongo, né, que é compeiros de canoa, é a gíria que os nossos ancestrais se tratavam ao reconhecer um companheiro, né, antigo. Então Malungos vem disso. E eu procuro trazer no disco toda essa carga histórica. Procuro abordar tanto a herança positiva, quanto aquela herança, que é aquela barreira que a gente está quebrando e que ainda vamos quebrar, né? Então trago vários elementos históricos, como cito Baião aos Malês, que é uma reverência à revolta dos malês. Eu trago no final do disco, tem ali a trilogia, né, do Valongo. Tem os Pretos Novos, Cais do Valongo e Lamentos no Valongo, que é o local, um porto, né, brasileiro onde mais recebeu essas pessoas, né, trazidas com esse intuito, né, escravagista. Então, são memoriais
que acho que tem que ser preservados. Tem uma população que está buscando identidade. Muitos coletivos, muitos artistas, muitos protagonistas pretos propondo os seus trabalhos. Porque aos poucos foram chegando, à medida que foram vencendo as etapas aí que são impostas pelo racismo estrutural, como por exemplo, aparece lá um projeto na Zona Leste de São Paulo, que é o Guri, onde o Alan consegue ingressar. E aí é mais um aqui, mais outra colar. E a gente está começando a propor o nosso protagonismo, está começando a aparecer. O projeto Guri foi muito importante, assim, porque o polo que eu fui estudar foi o primeiro polo aqui em São Paulo, o projeto Guri, que era o polo Márcio Mazzaropi, lá no Brás. E daí o maestro é um grande trombonista, que é o Walter Azevedo, Asa. E eu lembro, assim, a hora que eu cheguei, assim, tava tocando um frevo. E, enfim, com violino, com trombone, assim, isso daí foi muito legal, porque eu sempre via as duas coisas separadas. Eu sempre vinha, tipo, violinos pra cá e batucada pra lá, assim. Então, ver tudo junto, né? Isso daí foi muito legal, assim. Tem um lance, assim, de... Pô, mas calma aí, trombone no samba, trombone, né, no bloco afro. Um instrumento que, comumente, está muito mais ligado às orquestras, né? Mas não no Brasil. Eu diria que no Brasil institucional, o trombone está mais ligado às orquestras, mas no Brasil real não. A gente tem uma tradição de trombonistas que enfim, ela tem mais de 150 anos, assim. Tem um trombonista chamado Candinho do trombone, que ele é tio da Dona Ivone Lara. Ele é um dos maiores compositores de choro da história do país. A gente tem Irineu Batina, que era um trombonista, que foi professor do Pichimbinha. Então, eu venho dessa identificação, assim. A minha música, ela representa quem que eu sou também, sabe? Eu não tenho que vir de um lugar em que eu escuto isso, eu sou isso, mas agora não. Agora eu vou me moldar a uma música que é a música boa, sabe? Tipo, como se tirasse minha identidade e eu tenha que me adequar a uma coisa, enfim, porque é boa, ou, né, o que é bom, o que não é. Então eu acho que quando eu falo que eu venho da batucada, eu venho disso porque eu sou batucada, né? O Souza Lima, eu fui estudar assim quando eu pude pagar, né? Eu fui fazer eu tinha 29 anos quando entrei. Por isso, né, tardiamente. Mas eu estudei em Tatuí. Esse professor, que era o maestro do Projeto Guri, ele era professor da ULM e de Tatuí. E daí fui pra Tatuí e estudei em Tatuí, metade de 2004 e 2005. Aí fiz ULM em 2006, 2007. Mas, quando eu entrei já em Tatuí, quando eu entrei na ULM, eu já tinha um caminho, assim, esse lance do samba, né, muito enraizado. Então já era uma coisa... Eu já entrei sabendo o que eu queria, assim, por já estar inserido, por já, né, saber que eu sou isso, e a minha música é um retrato do que eu sou, né? Eu tô fazendo uma volta às minhas referências, né, os seus ancestrais, a mim. Esse daqui, ó, é o Brasil Trombone. Não é o disco consagração do Raul de Barros, mas esse daqui é o disco, assim, que ele consegue unir com perfeição ali trombone e batucada ali, regional e batucada. Esse disco aqui eu acho que é um dos retratos, né, das gafieras suburbanas. O mestrado eu comecei agora, né, em 2021. É uma coisa que eu vou fazer por dois motivos. O primeiro é porque eu acho que necessita uma pesquisa de trombone brasileiro com o olhar de um trombonista afro-brasileiro. Então eu acho que tem discursos que tem que ter na academia. E a outra é isso, tem que ter discursos, né, com a nossa visão, assim. Desde, né, de novo, eu sempre vi pessoas chegando em bairros periféricos para estudar e a pessoa fazia o trabalho e sumia, você nunca mais via a pessoa.
Você não vê o trabalho, você não sabe como que a pessoa abordou aquele cotidiano, você não sabe como que aquilo foi tratado, assim. Então eu acho muito importante ter pesquisa de pessoas que detêm daquilo que tá falando, sabe? A academia sempre foi esse olhar, sabe? Esse olhar sobre o popular. Não o olhar do popular sobre a cultura dele. Então isso me levou a fazer esse mestrado. Meu mestrado é sobre Raul de Barros, o trombonista mais brasileiro. Eu faço o porquê que ele é o trombonista mais brasileiro, né? E tem uma coisa também que o Raul de Barros, ele sempre gravou muito com sambistas e os discos dele vinham naquela onda das orquestras de gafieiras, então tipo trombone, saxofone, bateria, baixo, uma percussão, tudo. Em 64, ele foi para um festival de música negra no Senegal, junto com Clementina de Jesus. E daí eu acredito muito nessa questão do reencontro também, assim, né? Como que depois disso ele começou a inserir a batucada em peso nos seus trabalhos, assim. Esse disco é uma prova disso. E é isso, essa daqui é minha escola, né? O jeito que ele pensa na bateria dentro do som dele é totalmente desconstruído. Ele pensa cada elemento aqui como uma peça de percussão. Se eu tivesse colocado aqui um surdo de escola de samba, um prato e faca aqui, sabe, ia caber também, porque é totalmente desconstruído. E essa formação também faz parte também de uma herança do nosso povo, né? Luna, Marçal, Eliseu, Doutor, Geraldo Bongô. Então, todos os discos tinha esses batuqueiros lá dentro, né? Tinha o Luna, Marçal e Eliseu tocando os tamborins, cada qual na sua célula, né? Quer colocar o Marçalzão? Esse disco a produção dele é de um trombonista que é um dos grandes responsáveis pela sonoridade dos anos 70 do samba, que é o Nelsinho do trombone. O Marçal, ele participou do Dream Team dos tamborilistas ali, né? Eles afinavam os tambores em 3 afinações diferentes, 3 levadas diferentes e tocavam junto. Que eu tentei trazer no Malungos também, essa referência muito grande assim, né? Dos 3 tamborins tocando junto, dando bom. Eu não uso instrumento para compor. Geralmente eu componho e eu sento e escrevo. O Lamentos no Valongo, o Cais, foi assim, né? Eu visitei o Lamentos no Valongo, visitei um lugar chamado Cemitério dos Pretos Novos, e daí eu não sabia como eu ia viver depois daquilo. E eu cheguei no hotel que eu tava, eu escrevi Lamentos do Valongo, falei, ainda não dá para viver, enfim, escrevi as outras 2 músicas, e fechei o caderno, falei, em São Paulo eu vejo o que é isso. Eu lembro como se fosse hoje, assim, quando ele tava no Rio, aí ele mandou uma mensagem no WhatsApp, assim, um áudio, solfejando a melodia da música do Valongo. E foi aí que tudo começou. Ele falou, nossa, eu tava aqui, me veio muito essa melodia, me veio muito esse som, um sentimento de tristeza, um sentimento de banzo. E aí ele falou, eu quero que um dia você faça os desenhos da capa de um disco meu. A gente se reuniu durante um ano, e aí o Alan chegava com uma música, a gente escutava a música, aí eu falava, que cor que você sente nesse som? E aí ele, eu acho que tem que ser amarelo e preto. E aí quando começou a andar um pouco mais, a gente depois convidou o Fernando, mas antes disso eu fui fazendo meus desenhos toscos, assim, no caderno, eu falava, nossa, ele não vai gostar de nada, ele vai odiar. E no fim ele gostou, assim, ele falou, não, é isso, você chegou, é nesse lugar. Aí foi quando eu fiz esse primeiro esboço aqui, que era pensar um perfil, uma silhueta, né, de uma pessoa, e dentro dessa silhueta várias outras pequenas silhuetas de pessoas negras, assim, pra identificar que era um mar de pessoas, que são todos malungos. E aí ele adorou essa ideia, e foi quando entrou o Fernando Santos com a gente, um trabalho incrível como designer. E aí foi quando o Fernando teve a brilhante ideia de pegar esses malunguinhos, esses malungos que eu desenhei, e fundir junto com o rosto do Alan. Violão amigo, ouve os meus ais,
Pois os meus segredos não suportam. Tem um lance assim, eu pensando em trombone, eu penso muito nessa divisão aqui, ó. Se eu tô solando uma melodia de trombone, pegar essa divisão, né, esses cantores sais, principalmente o Marçal, né, Roberto Ribeiro ali, Eu conheço todas essas referências, né? O Alan sempre compartilha comigo as referências que ele tem. Levando pro lado do violão, eu tento escutar os violonistas que faziam parte desses discos, né? Então, assim, principalmente o Meira. O Meira foi um cara muito importante, ele tem uma coisa rítmica muito presente, muito legal. Eu tenho uma história muito mais forte com a canção. E eu acho que o Alan, ele tem exatamente uma coisa que eu sinto que os instrumentistas antigos tinham. Eles sabiam interpretar um instrumento como se fosse uma canção, cantando. E as músicas deles são cantáveis. E aí eu tento trazer exatamente um violão, mais um violão de canção do que um violão instrumentista. Eu tenho muito uma memória de infância, de ter a minha família ouvindo nos almoços de família, né? Às vezes, ouvindo uma música, a gente já se identifica, porque estava na minha infância, estava na infância deles também. Então, é um senso de comunidade grande, assim. Apesar de eu estar aqui, novamente, um pouco mais como aprendiz, assim. Né? Então, eu tenho me sentido bastante conectada com pessoas semelhantes a mim. Isso tem sido muito enriquecedor para mim. Efetivamente, eu comecei profissional no samba já. Eu lembro que o primeiro show que eu fiz no Sesc, assim, era a Velha Guarda da Mangueira, Tantinho da Mangueira e Xangô da Mangueira. Sei lá, acho que até os 27 anos, assim, eu era o mais novo de todos os lugares que eu trabalhei, assim. E isso, né, tratando do samba, assim, é um aprendizado gigantesco, porque você só ouve. Você é o mais novo, você só ouve. E essa dádiva de tocar com os mais velhos, assim, que eu acho que não tem preço, assim, sabe? O Luiz Melodia, né? Dona Ivone Lara, o seu Nelson Sargento. Tive a oportunidade de fazer uma temporada na Casa Natura com ele, em 2019, e o show foi eleito o melhor show do ano, pela Folha. E é isso, falando desses mais velhos, né? Vamos falar primeiro dos mais velhos, assim. São pessoas que ensinam a gente sem falar uma palavra, assim. São pessoas que ensinam a gente no olhar. E daí, né, desses mais novos, né? Mais novos, mas referências pra mim também, vai. Tem o Mano Brown, tem o Racionais, né? Tem o Emicida lá no Amarelo. Amarelo foi um trabalho, assim, que me emocionei muito também. Porque é isso, é um trabalho novo e é um trabalho, enfim, dedicado à nossa história, à história da nossa luta, aos mais velhos, né? Tem uma dedicação ali pro Sr. Wilson das Neves que é muito bonita ali. Então é isso, eu acho que é a gente pensar que a gente faz parte de uma história, a gente faz parte de uma luta coletiva, de um povo super rico, um povo que traz saberes. E eu, na minha carreira, eu faço parte disso, né? A gente luta, né, pela emancipação, né, do nosso povo, seja financeira, seja cultural, seja da sua história, né? A gente não tá fazendo nada demais do que nossos antepassados fizeram, né? A gente vai aonde possibilita a gente ir hoje, né? Da minha geração, da minha linhagem, eu sei até a história da minha trisavó. E eu sou a primeira pessoa a fazer faculdade. Entendeu? Então, isso mostra assim, né, para eu poder fazer faculdade hoje, enfim, minha mãe correu muito, minha avó correu muito, né? Então acho que a gente faz parte disso, né? A gente vai chegando junto com os nossos.